Hoje, 19 de abril, nós comemoramos o Dia do Exército aqui no Brasil. E essa data é em homenagem à famosa Batalha de Guararapes. E muitos aqui no canal me perguntaram, mas o que isso tem a ver com a fé católica? O que isso tem a ver com a Igreja Católica? Tem tudo a ver. A gente tem que entender que isso aí aconteceu num contexto onde não existia um governo ainda firmado no Brasil, né? Então, o exército que foi criado nesse momento é considerado o primeiro exército brasileiro, mas ele foi criado pela igreja, pelo clero, para lutar contra invasores holandeses calvinistas. Então, é esse o contexto. É a Igreja Católica, o clero católico, bispo, padres, convocando e lutando ao lado de fiéis católicos portugueses e indígenas contra calvinistas holandeses. Isso que eu vou ler aqui agora é um trecho do material do meu curso sobre Inquisição. Quem quiser aprender um pouco mais depois, mas no futuro eu vou fazer novamente esse curso sobre Inquisição, vou dar mais detalhes, toda a bibliografia e outros momentos históricos aqui além desse. Mas para vocês entenderem o que foi isso aí e o que isso tem a ver com a Igreja Católica. Em 1621, a Holanda criou a Companhia das Índias Ocidentais, com o objetivo de fazer conquistas aqui no Brasil. E a Holanda, nesse momento aqui, ela tinha recém se convertido ao calvinismo. Nesse momento aqui, era o segundo rei que governava lá a Holanda, depois da sua independência, e depois de se tornar calvinista. E esse rei criou essa Companhia das Índias Ocidentais. Quando você vê esses filmes antigos, e você vê os piratas, os navios de pirata com caveirinha, eles eram praticamente ou holandeses calvinistas, ou franceses huguenotes, ou corsários de Veneza, italianos de Veneza. Praticamente isso. Então, praticamente todo filme que você vê de pirata, a sua maioria é holandês ou navio francês. Em 8 de maio de 1624 foram vistos os primeiros navios inimigos em águas brasileiras. E no dia 10 invadiram a cidade de Salvador, que na época era a capital aqui, né? Levaram presos para a Holanda o governador do Brasil, ou seja, levaram o governador nessa invasão. O Brasil ficou sem governo. Então, não existia um exército brasileiro, não existia um governo coordenando esse exército. O único representante aqui que tinha de Portugal aqui era o governador, foi levado embora. Não tinha mais. Ficamos ao Deus dará. Levaram preso para a Holanda o governador do Brasil, juntamente com outras autoridades e vários religiosos católicos, incluindo 10 padres jesuítas, 2 beneditinos e 2 franciscanos. A catedral foi entregue ao culto calvinista e outras igrejas serviram de depósito e o colégio jesuíta se tornou quartel dos holandeses. Os fugitivos se refugiaram em engenhos e se reuniram com a liderança do bispo Dom Marcos Teixeira. Aqui quem liderou foi um bispo católico, Dom Marcos Teixeira. Ele que organizou tudo. Perdão. Que comandou a reação no lugar do governador que estava preso. Dessa forma, portugueses e índios, leigos e padres pegaram em armas, incluindo o próprio bispo, Dom Marcos Teixeira. Em cerca de 400 brancos e 250 índios que lutaram heróica e bravamente contra os invasores holandeses calvinistas, que estavam em muito maior número. Os católicos estavam em menor número que eles. Francisco de Padilha conseguiu matar o coronel holandês. O bispo Dom Marcos também faleceu, mais de cansaço do que por conta de ferimentos, e os holandeses bateram em retirada. Percebendo a forte resistência na Bahia, os holandeses decidiram atacar outro lugar. Em 14 de fevereiro de 1630, desembarcaram no Recife
e lá se deu a Batalha dos Guararapes, né, em Recife. Matatias de Albuquerque organizou nossa defesa criando a Companhia de Emboscadas, com sede no Arraial de Bom Jesus. Em meio aos combates, se encontravam sempre padres, frades, não somente animando, mas também pegando em armas. Para a igreja, a invasão dos holandeses não era apenas uma questão de posses, mas também de perigo à fé católica. Depois da batalha, os portugueses construíram a Igreja de Nossa Senhora da Vitória. Outros fatos como esse ocorreram em outras partes do Maranhão, Espírito Santo e até mesmo no Rio de Janeiro. Então foi isso, né? Batalha de Guararapes não foi um exército criado por um governo, criado por o governo brasileiro, pelo governo de Portugal. A Batalha de Guararapes foi feita por um exército criado pela igreja, por bispos, reunindo o clero, fiéis, tanto católicos portugueses quanto indígenas convertidos ao catolicismo. É a mesma coisa que aconteceu nas Cruzadas. Foi uma guerra justa, uma guerra de defesa, legítima defesa. A gente pode traçar uma analogia com o que aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Mexicana, com os cristeiros. Eu não sei o que ensinaram para vocês na escola, né? Eu não sei, na escola pública, o que ensina sobre isso. Mas a verdade foi isso. Foi o primeiro exército, considerado o primeiro exército brasileiro. Foi criado por um bispo católico e reuniu fiéis, que não eram soldados, eram leigos, pegaram em armas para defender a sua terra, a sua fé, contra os calvinistas. E eu aconselho, acompanhe o curso que eu vou dar sobre Inquisição, vocês vão aprender um pouco sobre o calvinismo, né? O calvinismo holandês, o calvinismo francês dos huguenotes. Vocês vão ver o que estava para ser implantado aqui no Brasil. Né? Então foi isso. Aí me pergunto, o que isso tem a ver com a fé católica? Tudo, meu irmão. Tudo. A Igreja Católica fez isso. O clero católico organizou isso. Católicos leigos que não eram soldados. Por isso foi considerado milagre. Toda a batalha que os católicos venciam, eles atribuíam a Nossa Senhora, porque praticamente todas as batalhas ali que vencemos foi por milagre. Nós não éramos soldados treinados, diferente dos holandeses. Nós estávamos sempre em menor número. E mesmo assim ganhamos. Ah, mas se o Brasil fosse conquistado, colonizado por protestantes, como não seria? A África foi conquistada lá, colonizada por protestantes. Né? A maior parte da África. A Índia, o Haiti. O Haiti é colônia protestante. Então, meus irmãos, vamos dar valor um pouco à nossa história, né? Isso aí tem tudo a ver com a fé católica. Então, fiquem todos com Deus, paz e bem, e até a próxima. Amém.